Então abra aí, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Texto pequeno. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir mais uma vez o teu auxílio aqui nessa noite, Senhor Deus. Nós somos incapazes de compreender a tua palavra em nós mesmos. Nós somos incapazes de viver a tua palavra. E nós te pedimos que o teu Espírito nos guie aqui nessa noite, Senhor, na compreensão da tua palavra, mas também em saber como a gente vai aplicar essa palavra no nosso dia a dia, Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor e precisamos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui da igreja, para que a gente viva como povo do Senhor a proposta que o Senhor tem para cada uma das famílias que estão aqui, Senhor. Restaura casamentos e restaura também relacionamentos de pais e filhos, enquanto meditamos aqui nesse trecho da Tua Palavra, Pai. É o que nós te clamamos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trouxe um texto aqui essa noite que há algum tempo atrás viralizou nas redes sociais, um texto de Denise Dias, e que talvez você tenha visto ele aí nas redes sociais. Eu vou ler na íntegra esse texto que representa muito bem a realidade que nós vivemos em nossos dias. Ele começa assim: geração Nutella. Quem são eles? Dormem na cama dos pais até quando querem. Largam mamadeira e chupeta quando querem. Só comem o que querem. E daí? Que mal faz? Social aos 11 anos. Festinhas, baladas. Na verdade, esse texto daqui está até bem ultrapassado, porque o que a gente vê hoje em dia é que criancinha pequena já está aí em festas que são baladas, e o que dizer dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Então, social aos 11 anos, festinhas, baladas, melhor celular a cada Natal, 25 horas por dia no Fortnite. Fortnite é um joguinho de celular. Parece que as pessoas hoje, os filhos, passam ali o dia todinho em joguinho. É a realidade. Surdos com seus fones de ouvidos, centenas de amigos virtuais, não pensam nos riscos. Vida social, se não for top, eu nem vou. Me relacionar com as pessoas da igreja, se não for top, eu nem apareço. Alto grau de exigência. Conseguem tudo o que querem. E daí? Que mal faz? Os pais não precisam brincar. O celular faz isso. Os pais não precisam buscar nas festas. Tem mototáxi para isso. Tem táxi para isso, tem motorista, nas capitais aí tem Uber 99, não é verdade? Os pais não precisam cozinhar, o delivery faz isso. Os pais não precisam educar, a escola integral faz isso. E daí? Que mal faz? Nem pensam que muitas vezes tudo que o filho quer é um puxão de orelha, é uma bronca, é que o pai diga: hoje não é dia de festa, vai comer comida que presta. Criar filhos
está mais fácil, mais cômodo. Afinal, a criança resolve tudo o que quer com cliques na tela. E daí? Que mal faz ler para o filho, cantar música e fazer cafuné? Luxo para poucos. Os pais estão desconectados, precisam de ajuda, mas muitas vezes só aceitam ajuda quando a bomba explode. Pais e filhos sob o mesmo teto, mas diálogo zero. Não há conversas significativas entre pais e filhos. Nem um filme na Netflix assistem juntos, mas sempre conseguem aquela selfie de família perfeita. Afinal, o que importa é mostrar que é feliz, ter 1000 curtidas. Mal sabem o que é um jogo de tabuleiro. Só jogam Uno, é rápido e não tem que pensar muito. Pensar virou uma coisa que dói. Fazer criança pensar parece que é fazer a criança sofrer. E o que você quer ser quando crescer? A gente pergunta às crianças, aos adolescentes, e o que a gente ouve hoje em dia é youtuber, blogueira, vlogueira, digital influencer, estudar, entrar na faculdade, ter um trabalho, se especializar. Imagina, eu não sei esperar, dizem os filhos hoje, eu não sei ouvir não, não sei o que é frustração e rejeição. Culpa de quem? Ops, não se pode falar nisso. Não se pode falar em culpa nos nossos dias. Na verdade, não pode falar em nada. Não pode dar palmada, não pode falar alto, não pode nem sequer mais falar com a criança estando em pé. Não pode castigo, não pode nem falar não. E o tempo passando, os filhos crescendo, drogas e suicídio aumentando. Querem tudo para já. Bem no esquema, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ai do adulto que não disser amém para a vontade da criancinha, para a vontade do filho. Ai do adulto que não disser sim para os caprichos das crianças. Esse é um texto de Denise Dias, que viralizou aí há algum tempo atrás, e esse é o quadro da realidade dos nossos dias. E esse quadro relatado em um texto como esse, na verdade aponta para a inversão de papéis de pais e de filhos, e essa inversão de papéis é fruto do pecado e da rebeldia contra o próprio Deus, fruto da omissão dos pais e fruto da rebeldia dos filhos. Mas a palavra de Deus nos aponta um outro caminho para o relacionamento de pais e filhos. Porque em Cristo Jesus, o que foi projetado pelo coração de Deus para a família, começa a ser restaurado. Nós não precisamos nos render a essa realidade desse texto daqui, de uma geração Nutella, que está sendo criada para não ser frustrada nos nossos dias. Crianças que não sabem ouvir não, crianças que não sabem ser frustradas. É por isso que o nível de depressão e de suicídio tem crescido nos nossos dias, porque as nossas crianças não sabem ouvir um não. E a vida vai frustrar sim as crianças. Não tente proteger o seu filho de frustrações, porque senão ele vai crescer um adulto fraco. E quando a vida frustrar eles vão ficar ali sem saber o que fazer. A gente tem meditado
nas consequências práticas da ordem de sermos cheios do Espírito Santo. E dentre dessas ordens de sermos cheios do Espírito Santo, está a sujeição de uns para com os outros. A gente vê isso no versículo 21 do capítulo 5, como nós já vimos nas últimas semanas. E de forma muito didática, o apóstolo Paulo, consciente de que a igreja do Senhor é formada por pessoas normais, é formada por famílias. Na igreja do Senhor Jesus existem pais, existem mães, existe marido e esposa, existem filhos, existem chefes e existem pessoas que são empregadas. Com essa consciência, o apóstolo começa a expor como são os relacionamentos interpessoais de pessoas cheias do Espírito Santo. Como essas pessoas que fazem parte do reino de Deus se sujeitam umas às outras em cada um dos relacionamentos que nós temos. Semana passada nós vimos um pouco sobre o casamento cheio do Espírito Santo e vimos que nele a esposa se sujeita ao esposo enquanto é submissa ao marido, como ela é submissa ao Senhor. E que o marido se sujeita à esposa de forma prática, com um amor sacrificial, que mais do que exigir da esposa que ela lhe sirva, é um amor servidor, como é o amor servidor de Jesus. Hoje a gente vai ver como os pais e os filhos cheios do Espírito Santo devem se relacionar segundo as Escrituras nos ensinam. Então, diante disso, eu queria que a gente meditasse nessa noite no tema pais e filhos cheios do Espírito Santo. E em primeiro lugar, nós vamos ver os filhos cheios do Espírito Santo, do versículo 1 ao versículo 3. Abra aí a palavra de Deus, por favor. Efésios, mais uma vez, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Eu queria pedir que você ajudasse nesse momento o seu filho a prestar atenção nisso, porque é o próprio Deus querendo ensinar o coração do seu filho, mesmo se for uma criança, a como o seu filho deve obedecer e honrar a você. Como é que os filhos cumprem o versículo 21 do capítulo 5, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? O texto mostra para a gente que é obedecendo aos pais, praticando exatamente o que está aí nos 3 primeiros versículos, que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então o apóstolo Paulo vai dar aqui para os filhos. Todo mundo aqui é filho. Mesmo que agora não tenha mais os seus pais com você, em algum momento você já foi filho na vida. E Paulo vai dar aqui 3 motivos para que todos nós obedeçamos e honramos os nossos pais e as nossas mães. E o primeiro motivo que ele dá aqui nesse texto é porque isso é uma ordem natural, é uma ordem que foi escrita na natureza. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é justo. Então a obediência dos filhos aos pais está diretamente ligada a uma justiça, que é uma justiça natural, a justiça comum, estabelecida na própria natureza. Para a gente saber que os filhos precisam obedecer ao pai e à mãe, a gente não precisa de uma revelação especial para que se entenda isso, porque isso faz parte sim da lei natural, que Deus escreveu inclusive no coração de toda a humanidade. A questão da obediência aos pais está gravada na consciência de todo ser humano. Todo mundo sabe que os filhos devem obediência aos pais.
E isso, na verdade, é um comportamento padrão em toda a sociedade, mesmo que muitos nos nossos dias acabem quebrando esse padrão por causa da rebeldia, do pecado e da queda que acaba afetando todas as nossas relações. Então você pode perceber essa lei natural, desde as tribos mais isoladas até as cidades mais desenvolvidas da humanidade, em todas as nações da terra, pelo menos em teoria, todo mundo sabe que os filhos devem obediência aos pais. E não é à toa que o apóstolo Paulo, ele coloca a desobediência aos pais como uma marca de uma sociedade que está em decadência. E uma sociedade que o próprio Deus entrega o coração dessa sociedade, a impiedade do coração. Abra, por favor, aí em Romanos 1, versículo 28 a 31, que mostra para a gente essa realidade de que desobediência aos pais é uma marca de uma sociedade em decadência. Romanos 1, 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí o texto começa a dizer quais são essas coisas inconvenientes: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Será que isso não reflete a realidade de muitos filhos hoje em dia? Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E o texto diz o quê? Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, desobediência aos pais está entre os resultados de gente que despreza conhecer a Deus. Você vive em desobediência aos seus pais, meu irmão? Isso significa, segundo a palavra de Deus, que você despreza o próprio Deus. E Paulo também nos mostra que a desobediência aos pais é marca de tempos difíceis, os tempos difíceis dos últimos dias. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Será que isso não descreve os nossos filhos? Gente que ama mais os prazeres dessa vida do que ama o próprio Deus. Versículo 5 ainda diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também dessas coisas. Então Paulo, ao colocar aqui os motivos da obediência dos filhos ao pai, em primeiro lugar, ele mostra que é antinatural que os filhos desobedeçam aos pais. Isso é rebeldia contra o que Deus estabeleceu na natureza. Desobediência aos pais também é rebeldia contra o próprio Deus. Mas em segundo lugar, o motivo dos filhos obedecerem aos pais é a lei de Deus. Porque se a obediência aos pais faz parte da lei natural, como já vimos aqui, ela também faz parte da lei de Deus, que foi entregue a Moisés e que está contida ali nos 10 mandamentos. Mais precisamente no 5º mandamento, quando Moisés, inspirado por Deus, diz ali: honra a teu pai e a tua mãe.
E Paulo, então, cita aqui nesse texto, Êxodo 10, versículo 22, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E ele junta esses dois textos para nos apresentar o que está aí no versículo 2 e 3 do capítulo 6 de Efésios, quando ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a autoridade dos pais é uma autoridade divina, estabelecida na lei do próprio Deus, ao ponto de, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ela ser colocado em um grau extremo de importância. Lá em Levíticos 19, versículo 1 ao 3, é mostrado para a gente que a obediência aos pais é resultado da santidade que Deus exige do seu povo. O texto diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí a sequência do texto diz: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará o Shabat, o dia de descanso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a obediência aos pais ficou estabelecido na palavra de Deus como obediência ao próprio Deus. E nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Devemos obedecer, honrar os nossos pais, porque o nosso Deus é santo. E nós somos imagem e semelhança de Deus, reflexo da santidade de Deus. E isso, meus irmãos, era de tão grande importância que a rebeldia desenfreada dos filhos aos pais era digna da pena capital, da pena de morte no Antigo Testamento. Para todo aquele filho que amaldiçoasse os pais, e para todo filho que fosse quanto mais rebelde, ou seja, que se mostrasse rebelde teimosamente em obedecer aos pais, desafiando a disciplina dos pais, se mostrando incorrigível, cabia a pena de morte. Como Levíticos 20 e Deuteronômio 21 mostra para a gente. Mas aqui, ao invés de Paulo reforçar esse mandamento como uma ameaça aos filhos, ele reforça esse mandamento, na verdade, usando uma promessa de Deus, lembrando que na obediência desse mandamento há uma promessa. Veja aí no versículo 3, qual é a promessa que Deus nos dá por obedecermos os nossos pais. Ele fala: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então aqui existe uma promessa de prosperidade de vida e de vida longa. E a gente deve interpretar isso aqui de modo geral, não de forma individual. Porque é fato que existem sim filhos que são obedientes aos pais, mas que acabam morrendo cedo. Da mesma maneira, existem sim filhos que são rebeldes aos pais, que foram rebeldes a vida inteira, mas que morrem bem tarde. Mas no geral, pelo ensino do texto, o normal é que filhos que ouvem as instruções dos pais acabam se livrando de muitos perigos na vida. De drogas, de sexo sem compromisso fora do casamento e de tantos outros perigos que o nosso mundo ensina nos nossos dias. E essa obediência aqui faz com que vivam bem por muitos anos na terra. Você, filho, quer viver muito bem, com segurança por muitos anos na vida? Obedeça aos pais.
honre ao seu pai e à sua mãe. Os filhos que obedecem aos pais, o texto diz, são abençoados por Deus. Essa é uma promessa do próprio Deus. Mas aqui tem um terceiro motivo para a obediência dos filhos aos pais, que é o próprio Evangelho. Aí no versículo 1 fala: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E nessa exortação aqui, o termo no Senhor se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, isso significa que os filhos devem obedecer aos pais em tudo que é compatível com a lealdade ao Senhor Jesus. Então, se os pais mandam que os filhos façam algo que seja contrário à palavra de Deus, como a gente viu na semana passada, da mesma maneira, se os maridos pedem algo às esposas que sejam contrários à palavra de Deus, a esposa e os filhos devem obedecer em primeiro lugar ao Senhor. Mais uma vez aqui se refere ao que o Senhor exige em sua palavra. Então antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então se um pai, por exemplo, manda o filho mentir falando: olha, fala para fulaninho que eu não estou em casa não. Estando em casa, se o seu pai pede para você pecar contra o Senhor, falando mentiras, ou qualquer uma coisa que seja contrária à palavra de Deus, o que a palavra de Deus mostra aqui é que os filhos devem obedecer em primeiro lugar o Pai eterno, o Pai celestial. Por isso que o Senhor Jesus diz, na palavra dele, é que quem ama pai e mãe, mais do que ama ele, não é digno de ser chamado discípulo de Jesus, não é digno de ser seguidor de Jesus. A nossa primeira obediência deve ser ao Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, esse trecho significa que obedecer aos pais é dever de toda pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo. É dever de todo cristão, de toda pessoa que se encontra em Cristo Jesus, por causa do próprio relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus. Os filhos devem obedecer aos pais. Se alguém diz que ama Jesus, esse alguém deve obedecer aos pais. Você diz que ama Jesus, meu irmão, mas vive desprezando o seu pai, em rebeldia, desonrando o seu pai. O que a palavra de Deus diz aqui é que você é um mentiroso. Porque quem ama ao Senhor Jesus, obedece e honra a pai e mãe. E os filhos que não estão mais debaixo da tutela dos pais, os filhos que não moram mais com os pais, os filhos que já casaram, a obediência não é mais exigida em todas as coisas, como o texto diz, porque já se deixou pai e mãe para se formar um núcleo novo familiar. Mas a ordem de honrar pai e mãe permanece em todo o tempo da nossa vida. Cabe a mim e cabe a você honrarmos os pais, cuidarmos dos nossos pais, zelarmos por nossos pais, não apenas em palavras, mas de forma prática. E quantos filhos hoje em dia oprimem os pais, exploram os pais, desprezam os pais? Isso é resultado de rebeldia contra o próprio Deus. Sabe o que Timóteo diz? Paulo, na verdade, lá em Timóteo diz. Ele diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que um incrédulo. Filhos que não cuidam dos pais são pior do que gente que não conhece ao Senhor. Timóteo diz, é pior do que o incrédulo e nega a sua fé. Filhos que não honram os pais, que desprezam os pais, que abandonam inclusive os pais na velhice, é como se rasgasse a palavra de Deus e amassasse dizendo: eu desprezo a palavra do Senhor. Porque zelar pelos pais não deve ser algo penoso para a gente, antes deve ser um prazer. E deve ser feito com alegria e com amor.
Desse jeito nós honramos ao Senhor. O que a gente vê hoje, muitas vezes, na verdade, é o inverso do que o apóstolo Paulo está exortando aqui. Filhos que mandam nos pais, desde criancinha. Não respeitam os pais, reclamam de tudo, respondem aos pais, ao ponto de a gente ver, às vezes, até criancinha batendo nos pais, batendo na cara dos pais. Criancinhas que são tratadas em casa como se fossem verdadeiros reis e verdadeiras rainhas, cheios de autoridade, onde o que se come na mesa são os filhos que escolhem. Que onde se sai em família é a criancinha que escolhe. Que quem manda no computador, no controle da TV, no celular dos pais, são os filhos. E ai daqueles que não se submeterem à vontade do reizinho e da rainhazinha. Porque o escândalo, porque a birra vai ser grande dentro de casa. Não é o retrato dos nossos dias, meus irmãos? Será que é o retrato da sua casa? Isso tudo é rebeldia contra o próprio Deus. Isso é pecado e é reflexo de gente e de famílias que não andam com Deus e que não temem ao Senhor. Porque filhos cheios do Espírito Santo obedecem e honram aos pais. E a gente está meditando nessa noite no tema pais e filhos cheios do Espírito Santo. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao 3, nós vimos os filhos cheios do Espírito Santo. E no versículo 4, em último lugar, nós vemos também os pais cheios do Espírito Santo. Como é que os pais cumprem o versículo 21 do capítulo 5, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo? É cumprindo exatamente o que está contido aí no versículo 4 do capítulo 6. Abra de novo a palavra de Deus, por favor. Vamos ler todos juntos esse versículo? Efésios 6, 4. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, quando Paulo mostra como os pais devem se comportar, ele não está aqui estimulando por parte dos pais também um autoritarismo, que os pais sejam pais carrascos. Pelo contrário, ele está até aqui colocando limites na autoridade que os pais devem exercer sobre os filhos. Um pastor reformado chamado John Stott, ele diz que Paulo aqui, ele está pintando o quadro em que os pais são colocados como educadores dos filhos. Educadores com autocontrole. Gente que educa os filhos com autocontrole, com mansidão e com paciência. E isso, meus irmãos, era um contraste para o que acontecia naquela época ali no Império Romano, porque nas chefias das famílias romanas existia o que era chamado naquela época de pater familias. Esse pai, ele exercia autoridade, na verdade ele exercia um autoritarismo sobre toda a sua família de forma soberana. Bem nos padrões que a gente ouve nos nossos dias: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o pai ali no contexto romano, não segundo o que a palavra de Deus ensina. O pai não tinha apenas o direito de castigar os filhos, muitas vezes até com severidade. Mas nesse contexto do Império Romano, o pai podia, inclusive, se ele quisesse, depois que o filho nascesse, um filho recém-nascido, se fosse alguém indesejado, o pai poderia, segundo a lei, abandonar o filho para que aquele filho morresse.
Um historiador chamado William Barclay, ele diz que o pai romano, ele tinha autoridade total sobre a sua família. Ele poderia vender a sua família como escrava, ele poderia fazer os membros da sua família, trabalhar como escravo no campo, do seu próprio campo. Ele poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, porque a lei facultava isso ao pai romano. E esse homem poderia castigar o filho como queria, até mesmo com as próprias mãos, aplicando a pena de morte para o filho, sem que fosse contrário à lei. Basta que ele quisesse fazer isso. Então percebam que no contexto da época em que Paulo escreveu aqui essa carta, no Império Romano, os pais extrapolavam a autoridade que o próprio Deus deu para eles, com autoritarismo, com crueldade. Os pais acabavam tratando os filhos como objetos e não como pessoas que eram feitas à imagem e semelhança de Deus. E ao contrário disso, meus irmãos, nas famílias do povo de Deus, em famílias cristãs, os pais humanos devem cuidar dos seus filhos, espelhados na paternidade do próprio Deus, do próprio Pai Celestial, que cuida e que zela de todos nós. Então Paulo dá duas exortações aqui nesse texto aos pais. Uma exortação que é negativa, que ele diz: pais, não façam assim. E uma exortação também que é positiva, onde ele diz: mas façam dessa e dessa maneira. Então a exortação negativa está aí no início do versículo 4, quando Paulo diz: não provoqueis os vossos filhos a ira. E quanto a isso, John Stott diz que os pais muitas vezes podem abusar da autoridade, podem fazer exigências irritantes, absurdas, que não levam muitas vezes em consideração a inexperiência do filho. Muitas vezes fazendo isso por severidade. Muitas vezes fazendo isso com crueldade no extremo, ou até mesmo tratando os filhos com favoritismo, com agrados exagerados, humilhando os filhos, oprimindo os filhos, fazendo uso de armas vingativas. Quantos pais não tratam os filhos cheios de ironia? Quantos pais não ridicularizam os seus filhos? Essas são atitudes que causam, atitudes dos pais que provocam ressentimento e ira nos filhos. Tem um tempo atrás que eu ouvi uma história de um pai lá em Recife, que disciplinava o filho, que tinha na época 1 ano e meio, para que esse filho ficasse quieto durante o culto. E esse homem, ele chegou ao extremo de quebrar uma régua na coxa do filhinho de 1 ano de idade e meio, para que ele ficasse quieto no culto, com a justificativa de que o filho precisava aprender a não ser rebelde a Deus na igreja. E você acha que uma criança de 1 ano e meio vai entender tamanha violência? Quebrar uma régua na coxa de uma criança, meu irmão. Com isso eu não estou dizendo que nós não devamos disciplinar os nossos filhos, inclusive para que eles se comportem e prestem atenção no culto. Mas o que esse tipo de disciplina violenta pode gerar no coração dessa criança que ainda está crescendo. Eu não sou muito bom de futebol não. Mas nos últimos anos eu trabalhei num projeto com crianças carentes lá em Recife, que era de futebol ali no final de semana com essas crianças. E ali, minha gente, eu vi tantas crianças ariscas, iracundas, que ficavam iradas com tanta facilidade. Mas quantas crianças, na verdade, não são iradas e hostis porque elas aprendem essa hostilidade com os pais violentos e cheios de ira dentro de casa.
Muitas crianças acabam reproduzindo violência e birra no dia a dia, somente como reflexo da violência e da ira dos próprios pais na sua casa. Então, disciplina não serve para que os pais descarreguem raiva, ira sobre os filhos. Disciplina deve ser em amor, para moldar o caráter da criança, do adolescente, do jovem, para o benefício do seu filho. Existe sim lugar para a disciplina, como a gente vai ver mais à frente aqui no texto. Mas os filhos não foram dados para a gente para serem explorados, manipulados, esmagados, ridicularizados, para que você não trate os seus filhos com amor. Mas Paulo não fica satisfeito em apenas aqui dar uma instrução negativa aos pais, porque ele também dá uma instrução positiva, uma exortação positiva. No final aí do versículo 4 ele diz, em vez de tratar os seus filhos fazendo com que eles fiquem irados com vocês, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o verbo criar aqui no original tem o sentido de nutrir o seu filho, de alimentar o seu filho. Isso significa que os pais devem criar os filhos com zelo, e não como os pais romanos da época de Paulo. E essa tarefa foi a tarefa que Deus deu aos pais. E ninguém mais, pai, mãe, pode substituir essa tarefa de educação aos filhos de maneira adequada. São os pais. E mais especificamente aqui nesse texto, os pais aqui se refere à figura masculina dentro de casa. É o pai que deve dedicar tempo, amor e cuidado aos filhos. Mas o que a gente vê muitas vezes hoje são de fato os pais desconectados dos filhos, que quando fala com os filhos é só para reclamar, é só para humilhar o filho, é só para tratar o filho como se o filho fosse um bobo que não entende nada na vida. Não é verdade? Como é que você trata o seu filho? Como é que você trata a sua filha? Pais que são desconectados dos filhos, que se matam de trabalhar e que abrem mão de ter tempo de qualidade com os filhos. Que muitas vezes dão até presentes e mais presentes para tentar pagar o amor que estão devendo aos seus filhos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. Nenhum presente, nenhum mimo pode substituir a participação verdadeira dos pais na vida dos filhos. Eu lembro de uma mãe que certa vez foi levar o filhinho para o acampamento e ela foi lá na cantina comprar uma blusa para o seu filho. E quando ela chegou ali para comprar a blusa do filho, sabe o que ela fez? Ela perguntou à babá qual era o tamanho da blusa que o filho dela vestia. A própria mãe não sabia dizer qual era o tamanho da roupa do filho. Quem sabia era a babá. É fato, os pais estão cada vez mais se desconectando dos filhos. Os filhos estão se tornando estranhos para os pais e os pais estão se tornando estranhos para os filhos. Pai, o seu filho se sente à vontade de chegar para você. O seu filho se sente seguro de chegar para você, para compartilhar a vida dele com você. Será que, se não, é porque você tem sido um pai simplesmente carrasco, autoritário? Então, como é que os pais devem criar os filhos? O texto diz aqui, na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor.
E a primeira palavra aqui, disciplina, dá a ideia de treinamento por meio de disciplina, até mesmo com castigo, com o fim de correção. E isso, meu irmão, sabe o que inclui muitas vezes? Disciplina física. Disciplina física quando necessário. E disciplina física como expressão do amor do coração dos pais, do cuidado, e não como expressão de ira ou de vingança, porque muitas vezes os pais vão disciplinar os filhos quando está ali com o coração movido por ira, por raiva. Não é verdade? Muitos vão disciplinar os filhos como quem diz: ah, moleque, agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você vai ver o que é bom porque você me fez raiva. Não é a melhor hora para você disciplinar o seu filho quando você está dominado pela ira e pela raiva. Primeiro controle o seu coração. Primeiro controle a sua ira. Por mais que o mundo inclusive diga muitas vezes que o uso da vara é incorreto, com certeza o nosso Deus, que é muito mais sábio do que eu e do que você, do que o mundo, Ele nos instrui na sua própria palavra para que a vara seja utilizada. Lá em Provérbios 13, 24, sabe o que diz? O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Nos nossos dias as pessoas dizem: eu não vou disciplinar o meu filho porque eu amo o meu filho. Mas o padrão do Pai Celestial é que pai que ama é o que corrige, é o que disciplina. E é a própria palavra de Deus que instrui a que os pais disciplinem os filhos. Em Provérbios 22, 15 diz que a estutícia, a maldade está ligada ao coração da criança, mas a disciplina a afastará dela. Mas é óbvio que esses textos da Bíblia não justifica violência desmedida, não justifica ira na hora de disciplinar os filhos. O que a palavra de Deus diz para a gente aqui é sobre uma disciplina equilibrada e controlada. Não disciplinar o filho é errado, mas disciplinar o filho dominado por fúria, por ira, também é pecado. Então, quando os pais vão disciplinar os filhos, eles devem ter clareza, antes de disciplinar os filhos, se o que está motivando o coração dele à disciplina é o amor ou é a ira e a vingança. Lloyd Jones, inclusive, diz que ao disciplinar uma criança, o seu filho, em primeiro lugar, você deve primeiro controlar a si mesmo. Porque que direito você tem de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina quando você, obviamente, está precisando disciplinar o seu coração da raiva e da ira? Então, o autocontrole, o controle do seu próprio gênio, é uma condição prévia e essencial para você disciplinar o seu filho. Então, discipline sim o seu filho, mas discipline movido por amor. Faça inclusive questão de dizer para o seu filho, quando você for disciplinar ele: meu filho, eu estou disciplinando você porque eu amo você. Eu estou disciplinando você porque é melhor que você mude essa sua atitude que é pecaminosa para o seu próprio bem. Refreie a raiva, a ira do seu coração e discipline o seu filho em amor, explicando a ele por que você está disciplinando ele. Mas o segundo termo aqui, admoestação, significa instrução, advertência, dando a ideia de uma educação verbal. Então, o ensino do Senhor, o ensino da palavra de Deus é primariamente responsabilidade dos pais. Não da escola, não da igreja,
não da escola bíblica dominical, embora a igreja e a escola bíblica dominical sejam bênção nas vidas dos nossos filhos. Mas em primeiro lugar, essa orientação aqui é responsabilidade dos pais, e são os pais que devem cumprir isso diante de Deus. Os que não cumprem esse papel que é dado pelo próprio Senhor, estão em pecado. Você ensina o seu filho sobre a palavra de Deus? Criança, seu filho adolescente, seu filho jovem, porque você, principalmente pai, homem, macho, é responsável por ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele crescer, ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Você, pai, é o primeiro responsável por disciplinar os seus filhos, os ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Faça o que o Senhor Jesus, o Senhor Deus ensinou ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, quando diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. O que ele está falando é: ponha, pai, ponha, mãe, a palavra do Senhor na sua mente, no seu coração, como algo precioso, para que a partir daí, como diz o versículo 19, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui não é apenas ensino em momentos do cultinho doméstico. Embora o culto doméstico seja algo importante para o povo de Deus. Sabe como muitas vezes as nossas crianças vão aprender a se comportar na igreja, no culto ao Senhor? É você ensinando a sua criança em casa, no culto doméstico, que seja prioritariamente liderado pelo pai, pelo líder da família. Isso acontece no seu lar? Você, pai, ensina o seu filho, a sua filha, a amar o Senhor, a obedecer a palavra de Deus. Você gasta tempo com ele diariamente para isso. Embora essa disciplina e esse ensino daqui não se resuma ao momento de culto doméstico, mas como o texto diz, é na dinâmica da vida. Enquanto você tem tempo de qualidade com seus filhos, aproveitando todas as circunstâncias da vida para ensinar o seu filho a lei do Senhor, enquanto você caminha com seu filho nas ruas, enquanto você está em casa com ele, enquanto você assiste um filme com ele e você vê algo que é contrário à palavra de Deus, e você dá pausa no filme para instruir o coração do seu filho, enquanto você sai de férias com ele, aproveitando cada oportunidade para ensinar a palavra de Deus ao seu filho, colocando a palavra do Senhor na mente e no coração dele, porque a palavra do Senhor está em primeiro lugar na sua própria mente e no seu próprio coração, ensinando ao seu filho o contrário do que o mundo ensina. Tenha certeza que se você não ensinar o seu filho, se você não discipular o seu filho, ensiná-lo a ser parecido com o Senhor Jesus, o mundo vai ensinar o seu filho, a internet vai ensinar o seu filho, a televisão vai ensinar o seu filho, o coleguinha do seu filho na escola, na faculdade, descrente, vai ensinar o seu filho, e todos esses meios vão ensinar coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas muitas vezes os pais não estão nem aí para a palavra de Deus, para ensinar os seus filhos na palavra de Deus, porque o que importa para os filhos é ser o primeiro aqui na vida, é ser alguém na vida.
Quantos pais de adolescentes eu não já vi lá em Recife, que quando chega no ano de vestibular, começa a dizer ao filho para ele parar de se envolver com a igreja, de ele parar de ir para pequenos grupos, de ele não ir cultuar o Senhor, e isso mostra o que é mais importante no coração dos próprios pais, porque importa mais conquistar coisas aqui nessa terra do que honrar o Senhor. E eu digo mais ainda, muitas vezes a gente quer cobrar dos nossos filhos aquilo que nós mesmos não fazemos. Queremos que os nossos filhos priorizem ao Senhor, mas por qualquer motivo nós mesmos abrimos mão de cultuar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Mas o nosso filho tem que ir. Qual é o exemplo que você dá, pai? Qual é o exemplo que você dá, mãe? Você quer que o seu filho conquiste coisas aqui na terra, seja o maior, o melhor, não se importa em ensinar a palavra do Senhor para ele, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o seu filho fazer a maior e a melhor faculdade? Do que adianta o seu filho ser podre de rico e não amar o Senhor, e passar a eternidade no inferno distante do Senhor? Você entende a seriedade disso, pai e mãe? De ensinar o seu filho, de instruir o seu filho, mas muitas vezes as festas que a gente faz para os nossos filhos são festas que desonram o Senhor. Muitas vezes os lugares que a gente leva os nossos filhos desonram o Senhor. E depois a gente fica pensando, por que o meu filho não ama o Senhor? Por que o meu filho não quer ir para a igreja? A palavra de Deus diz, olha, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas se você, pai e mãe, você mesmo não tem nem alegria, como é que você quer que o seu filho aprenda? Se para você é mais importante lazer, descanso, se por qualquer motivo você deixa de obedecer a palavra de Deus, que exemplo você dá para o seu filho? Deus vai cobrar de você. Entenda a responsabilidade disso. Ensine, discipline o seu filho na admoestação do Senhor. Você tem responsabilidade com isso e você vai prestar contas diante de Deus. Eu sei que tem muito filho que inclusive usa esse texto daqui dizendo que os pais não devem provocar os filhos a ira. Está vendo, pai? O Senhor está mirando, me pedindo isso. O Senhor está mirando, pedindo que eu vá, por exemplo, para o culto. Mas o que o texto diz aqui, e que já explicamos, é que os filhos não devem provocar a ira aos filhos. Mas se o seu filho está irado com você porque você está ensinando o caminho do Senhor, o pecado é do seu filho, não seu. Hoje de manhã, inclusive, usando esse texto do alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, muitas vezes o que a gente vê nos filhos não é alegrei-me quando me disseram não, é arenguei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque não tem prazer em estar na presença do Senhor, porque não tem prazer em buscar o Senhor. Mas os pais querem exigir isso dos filhos. Você se alegra? Você tem prazer em estar na presença do Senhor? Então continue ensinando o seu filho a palavra de Deus. E se seu filho não quer se submeter ao ensino, discipline o seu filho em amor. O ensino e a disciplina não são apenas para que os seus filhos lhe obedeçam, mas sim para que através disso eles conheçam ao Senhor e obedeçam ao Senhor. Meu irmão, sua família é o seu bem mais precioso aqui na terra. O pai de família foi estabelecido por Deus como sacerdote do lar. Você, homem, é responsável pelo pastoreio da sua casa. E se você não tem tempo para fazer isso, talvez você esteja precisando se dedicar mais à sua família, mesmo que isso signifique trabalhar menos e ter menos dinheiro.
Já pensou nisso? Trabalhe sim, até porque é uma ordenança do Senhor que a gente trabalhe. Mas se o trabalho lhe impede de discipular os seus filhos, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, tem algo errado. E você precisa rever o seu tempo, porque Deus vai pedir conta de como você educa os seus filhos. Não deixe, pai e mãe, que seu filho mande em você. É vergonhoso, inclusive, que muitas vezes os filhos de crentes se vestem de forma pornográfica no dia a dia, com roupas que inclusive não honram de forma nenhuma ao Senhor. Sabe por que os filhos se vestem assim? É porque você deixa, pai. É porque você deixa, mãe. Porque quem compra a roupa dele é você. Mas o nosso filho é o rei, é a rainha do nosso lar. E eu tenho que cuidar do bichinho. Isso é coisa da idade. Todo mundo passa por isso. Isso é pecado. E a gente precisa ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, a única maneira de vivermos relacionamentos de pais e filhos que agradam a Deus é nos rendendo ao Espírito Santo e nos submetendo a essas instruções que a palavra de Deus nos ensina. A única maneira de não sermos mais a geração Nutella que a gente leu no início da pregação. Você adolescente conhece essa linguagem. É sermos uma geração raiz. Lembra daquele tempo? Você é Nutella ou é raiz? A única maneira de não sermos uma geração Nutella é sermos uma geração raiz, uma geração enraizada na palavra de Deus. Uma geração conectada à palavra de Deus. E como consequência disso, os pais vão se conectar aos filhos e os filhos vão se conectar aos pais para a glória de Deus. Meu irmão, que não seja o ensino do mundo o que vence a gente, o que estabelece o padrão da nossa família, mas que seja o Senhor que nos vença através da sua palavra, através do seu Espírito, e que Ele estabeleça a vontade dEle em nossas famílias. Amém? Dura demais, não é? Tudo que a gente viu aqui. Um padrão elevado demais. Mas o Pai Celestial, que ama o seu povo, corrige e disciplina o seu povo, porque ama o seu povo. Então, em vez de sair daqui com raiva, saia alegre por estar sendo disciplinado pela palavra de Deus e dependa de Deus para que a sua família seja restaurada. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. Só o Senhor pode fazer isso. Pai, mãe, se revista da sua autoridade, ensine o seu filho os caminhos do Senhor. Filho, não diga apenas que ama a Deus. Mostre isso na sua obediência aos seus pais. Honre pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Queria que você baixasse sua cabeça aí no seu lugar. Talvez você, diante desse texto, precise pedir perdão a Deus pela sua rebeldia com os seus pais, pela sua negligência como pai e mãe de família. Mas que isso não seja apenas nós estando convencidos da palavra de Deus. Porque sermos convencidos da palavra de Deus sem conversão de vida não adianta de nada. Deus quer restaurar nossas famílias. Pai, mãe, busque ao Senhor para que Ele restaure seus filhos. Insista na admoestação e na disciplina do Senhor em amor, sem ira. Clame ao Senhor pela ajuda dEle, porque só Ele, através do Espírito dEle nos enchendo,
é que pode nos capacitar para esse padrão elevado demais. Não há suficiência na gente, mas a nossa suficiência vem de Cristo. Senhor Deus, essa noite nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Todos nós fomos instruídos aqui pela Tua Palavra. E nós sabemos, Senhor, que em algum grau, em algum momento na nossa vida, nós temos desprezado essa palavra aqui do Senhor. E te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos converte, nos capacita a honrarmos os nossos pais, capacita os pais a ensinarem os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, Pai. Que o Senhor seja o nosso tesouro, para que seja o tesouro dos nossos filhos também, para que a nossa família viva de forma agradável ao Senhor. Senhor Deus, tem misericórdia do Teu povo. Não nos deixa tomarmos a forma desse mundo, não nos deixa seguirmos o curso desse mundo, não nos deixa nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos, como quem diz, é coisa da idade. Tem misericórdia, Senhor, porque nós habitamos no meio de um povo de lábios impuros, e muitas vezes somos pessoas com lábios impuros e atitudes impuras, Senhor. Perdoa, Pai, o pecado do Teu povo. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Ensina-nos a viver o padrão da Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes da Tua Palavra. Queremos ser operosos praticantes, porque nós não somos dignos do Teu amor, mas a Tua graça nos alcançou pelo Teu sangue que nos salvou. Como nós cantamos hoje aqui, Senhor. Não queremos desprezar o Teu sacrifício com o nosso estilo de vida. Não queremos desprezar o Teu sacrifício com a vida de desobediência, Senhor. Então restaura cada família aqui presente essa noite, Senhor. Restaura as famílias dos que não puderam estar presentes aqui essa noite também, Senhor. Atraindo o nosso coração de filhos e de pais a Tua Palavra, Senhor. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.